Fala, Squad do Poder, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E dessa vez nós vamos falar de UERJ, sua linda. É isso mesmo, esse é o segundo vídeo da nossa série UERJ, sua linda. E o papo dessa vez é sobre tabela periódica. Você vai entender junto comigo como a organização e a classificação dos elementos químicos na tabela periódica, assim como as suas propriedades, podem aparecer lá no seu exame de qualificação. Então prepara, vem comigo e solta a vinheta que o Química do Poder está no ar. Galera, vamos entender então tudo o que a gente precisa sobre tabela periódica para conseguir chegar na provinha da UERJ. Para isso, vamos utilizar as nossas questões inéditas. Joga a questão 1 na tela, por favor. Hoje, a Organização Mundial de Saúde reconhece o papel de 18 minerais, como zinco, cálcio, ferro, magnésio, iodo, selênio e outros, como fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. Os minerais são nutrientes que estão presentes nas nossas células. O nosso organismo não produz zinco, ele depende de fontes externas para seu suprimento. O zinco exerce benefícios sobre vários hormônios. É um mineral essencial e necessário para todas as células do nosso corpo, incluindo os hormônios sexuais e tireoidianos. Com base na tabela periódica, o símbolo do elemento químico com propriedade semelhante ao zinco é... Para a gente fazer essa questão, que é uma questão que já apareceu bem parecida na prova da UERJ várias vezes, a gente precisa lembrar que uma das divisões da tabela periódica é a divisão em grupos ou famílias e a divisão em períodos ou séries. Os grupos da tabela periódica são as colunas. Já os períodos ou as séries são as linhas. Quando a gente pensa nas colunas da tabela periódica, quando a gente pensa nos grupos, nas famílias, a gente tem que lembrar que a gente tem ali uma quantidade de elementos químicos, uma série de elementos químicos que apresentam a mesma configuração eletrônica da camada de valência, certo? Já quando a gente pensa no períodos, nas linhas da tabela periódica, a gente tem ali uma quantidade de elementos químicos que apresentam o mesmo número de níveis de energia. Além disso, você precisa lembrar também de uma coisa que é muito importante, que vai fazer você matar essa questão. Olha aqui, quando a gente pensa em grupos, quando a gente pensa em colunas, quando a gente pensa em famílias, a gente pensa em elementos químicos que apresentam propriedades semelhantes. Então, toda vez que você pensar em propriedades semelhantes, elementos químicos com propriedades semelhantes, você sempre vai pensar em elementos químicos que estão no mesmo grupo, na mesma família, na mesma coluna. Nesse caso, o exercício, a questão quer que você identifique o símbolo do elemento químico que esteja na mesma família do zinco. O zinco é um elemento do grupo 12, ou da família 2B. Se você der uma olhadinha na tabela periódica e olhar a família do zinco, você vai perceber que dentre as opções que a gente tem aí, o único símbolo que representa um elemento químico com propriedade semelhante ao zinco, ou seja, um elemento químico que está na mesma família, no mesmo grupo do zinco, é o cádmio, de símbolo CD. E se o símbolo é CD, o gabarito dessa questão, então, é letra D. D de quê? De dig-dig-jog, papai, vem brincar comigo. Vem ser meu amigo. É isso, homenagem aos 30 anos de história do Sandy Júnior. Queria muito ir a esse show. Será que eu vou conseguir? Brasil, me ajuda. Levantem uma hashtag. Sandy Júnior leva o Raul pro seu show no Rio de Janeiro. Quero muito! Beleza, galera? Então, acabamos de ver aqui, nessa questãozinha, um caso muito importante de tabela periódica. Falei de propriedade química semelhante. Falei, então, de elementos químicos da mesma família. Vamos para um outro caso? Questão 2 na tela. Olha aí, ó. No tratamento de água de piscinas, é muito comum o uso de coagulantes químicos para facilitar a desestabilização das partículas poluidoras.
e sua consequente aglutinação. Deste modo, facilitando a sua deposição ou aglomeração em flóculos, considerando que o agente coagulante mais utilizado é sólido à temperatura ambiente, apresenta um cátion formado pelo metal de menor raio atômico do terceiro período e um ânion formado por elemento químico do grupo 16 da tabela periódica. A fórmula química do agente coagulante é... Então vamos lá, vamos pegar aí todas essas informações e entender as informações para conseguir descobrir quem é esse agente químico. Vem comigo! Então, galera, a primeira informação que ele deu aí, ele disse que a espécie, né, que a substância era um sólido à temperatura ambiente. Quando a gente pensa em sólido à temperatura ambiente, a gente pensa de cara ou num composto iônico ou num composto metálico. A gente sabe que um composto metálico não vai ser um agente coagulante, então não vai ser uma liga metálica. Então a gente já prioriza aqui um composto iônico. Depois, ele diz que essa substância é formada por um cátion e por um ânion. Então, se é formado por um cátion e ânion, já é um composto iônico, a gente já entende que é um composto iônico. Mas ele dá características, tá? Ele diz, por exemplo, que o cátion, e aí você precisa lembrar que o cátion é uma espécie de carga positiva, é formado exatamente por um metal de menor raio atômico do terceiro período. Aí, galera, você precisa lembrar de algumas características que são extremamente importantes da tabela periódica. A primeira delas é que a tabela periódica é mais ou menos isso aqui, ó. Vou tentar desenhar um esboço, não vai sair bonito, porque é um esboço rápido aqui, ó. Tá aqui um esboço simples da tabela periódica. Nesse esboço simples da tabela periódica, eu tenho isso. Tá? Então, você sabe que dessa escadinha, e na prova da UERJ, essa escadinha da tabela periódica fica muito bem marcada. Nós temos os metais abaixo dessa escadinha e acima dessas escadinhas nós temos os ametais. Então, ele falou que é um metal. Quando você olhar para o terceiro período da tabela periódica, você vai ver que só tem 3 metais. Esses metais são sódio, magnésio e alumínio. Quando a gente pensa em sódio, magnésio e alumínio, a gente pensa nos metais do terceiro período. Só que ele disse que esse metal era o metal de menor raio atômico. Se o metal é de menor raio atômico, você precisa lembrar como o raio atômico varia na tabela periódica. E aí você tem que lembrar desse R aqui, ó. R, ó. R. Esse R mostra para você que o raio atômico cresce para baixo e para esquerda. Se eu tenho esses 3 elementos químicos no mesmo período, o raio atômico cresce para a esquerda, qual é a espécie que tem o menor raio atômico? O alumínio. Então é um cátion formado pelo alumínio. Alumínio que é um elemento da família 3A, então tem 3 elétrons na camada de valência. Logo, o cátion dele é um cátion trivalente, é um cátion de carga mais 3. Beleza? Tranquila essa informação? Vamos para outra informação? Na outra informação, na terceira informação sobre essa substância, ele deixa claro o seguinte, ele fala que o ânion é formado por elementos químicos do grupo 16. Galera, quando a gente fala de grupo 16 na tabela periódica, nós estamos falando também da famosa família 6A, a família dos calcogênios. E aí nós temos ali alguns elementos químicos importantes. Dentre eles, nós temos o enxofre e nós temos o oxigênio. São os 2 mais importantes e mais conhecidos da tabela periódica. Enxofre e oxigênio. Quando a gente, então, percebe o tal agente coagulante, a gente percebe que ele tem que ser um composto iônico, então, um composto iônico onde o cátion é o alumínio e onde o ânion é formado por 2 elementos da família 6A, do grupo 16, do grupo dos calcogênios. Quando a gente olha para as respostas, a gente vê que a letra A não pode ser porque o cátion aí é o cálcio. A letra C também não pode ser porque o cátion é o potássio.
A letra D também não pode ser, porque é um composto covalente, H4P2O7, é um ácido, um composto formado somente por ametais. Então, quando a gente olha para a letra B, a gente vê que a gente tem o alumínio como cátion, e o ânion, que é o ânion sulfato, é formado pelo enxofre e pelo oxigênio, que são dois elementos químicos do grupo 16, da família 6A, da família dos calcogênios. Com isso, gabarito da questão 2 do nosso UERJ Sua Linda é letra B, B de bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, 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 bola, rebola, rebola, e aí, shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Então, galera, é isso. Esse foi mais um vídeo da nossa série UERJ Sua Linda e falamos de tabela periódica. Então, nesse vídeo nós vimos como os conceitos de tabela periódica podem aparecer, de grupos, períodos, propriedades semelhantes, características específicas relacionadas à tabela periódica. E vimos também que pode aparecer pra gente uma questãozinha que relacione o quê? Relacione as propriedades periódicas e relacione o nome das famílias, o nome dos grupos dos elementos representativos. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja curtindo bastante essa série que está sendo feita com muito carinho, com muito amor. Não deixe de deixar o seu like, não esqueça de ativar o sininho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora, se inscreve aí para você não perder mais nada, que daqui para frente é muito amor por essa universidade e é muito certo que a gente vai em busca do nosso conceito A. Um beijo grande no seu coração, te espero aqui na próxima. Tchau, tchau!